Olá, como vai você? Hoje a gente vai conversar sobre a crise da República Velha e sobre a Era Vargas. Primeiro, queria lembrar a vocês que a República Velha foi regida pelo coronelismo, pelo predomínio das oligarquias e pela política dos grandes estados, que nós chamamos de política do café com leite. Mas em 1929 mudou tudo. Em 1929, a crise da chamada economia liberal, do capitalismo liberal, levou a economia capitalista ao colapso mundial. Teve como epicentro os Estados Unidos, Wall Street, a crise da Bolsa de Valores norte-americana, mas que teve reflexos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Lembrem-se que o Brasil produzia 80% do seu café para fora do país. E o mercado norte-americano era um dos grandes consumidores do café brasileiro. Ora, com a economia norte-americana falida, nós ficamos sem nossos mercados. Consequentemente, crise de superprodução no café. O que aconteceu? O estado de São Paulo, que deveria apoiar o próximo presidente mineiro, que já estava até escolhido, chamava-se Antônio Carlos Andrada, resolveu voltar atrás. E Washington Luiz, o presidente do Brasil na época, apoiou um novo candidato paulista, chamado Júlio Prestes. Isso provocou a cisão da política dos grandes estados, a cisão da política do café com leite. Em Minas Gerais, acabou se juntando ao Rio Grande do Sul, se juntando à Paraíba, formando uma aliança conhecida como Aliança Liberal e lançando o candidato próprio, Getúlio Vargas. Getúlio foi derrotado nas eleições, mas o clima de insubordinação contra o estado de São Paulo era grande. A motivação do processo foi a morte de João Pessoa, que não tinha nada a ver com a concorrência eleitoral. João Pessoa era o candidato a vice na chapa da Aliança Liberal, mas foi a justificativa que se precisava para o início de um movimento armado que derruba a chamada República Velha, coloca abaixo Washington Luiz, não permite a posse de Júlio Prestes e coloca no poder Getúlio Dornelles Vargas. É o início da chamada Era Vargas. A gente pode separar a Era Vargas em 3 períodos, de 1930 até 1945, separado de 1930 até 1934, é o chamado governo provisório. De 1934 até 1937, a única experiência constitucional da Era Vargas, chamada fase ou período constitucional. E de 1937 até 1945, o chamado Estado Novo. Vamos falar um pouco agora sobre o governo provisório. É bom a gente lembrar que esse período que sucedeu a dita Revolução de 30, por que dita Revolução? Porque não foi revolução coisa alguma, foi apenas uma substituição dos grupos dirigentes, uma troca de guarda, como se costuma dizer. Foi um período de rearrumação da estrutura política brasileira. Vargas, ele distribui funções, ele fecha o legislativo, impõe uma égide maior, um controle maior sobre o judiciário, e, ao mesmo tempo, ele muda o panorama econômico brasileiro, investindo na pluricultura, tirando o Brasil do atavismo, da prisão que tinha em relação à monocultura cafeeira. Esse período também Vargas sofre oposições. A mais importante delas foi a Revolução Constitucionalista de 1932. A insatisfação do Estado de São Paulo por estar distante do poder leva a uma insurreição armada, derrotada militarmente, mas politicamente vitoriosa, que obriga Getúlio Vargas a convocar eleições para formar uma nova Constituinte, essa Constituinte que vai concluir-se com a Constituição de 1934, encerrando assim a chamada primeira fase, chamado governo provisório da Era Vargas. A fase constitucional do governo Vargas é marcada pela oposição entre 2 grandes grupos políticos. A primeira, as configurações na história do Brasil de grupos apartidários ou suprapartidários de característica nacional. De um lado estava a AIB, Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira que foi criada nos moldes dos partidos fascistas europeus, conhecidos também como os Camisas Verdes. Eles eram liderados por um literato chamado Plínio Salgado. Inspirado nas frentes fascistas europeias, tinham como slogan principal Deus, Pátria e Família. E do outro lado estava a ANL, Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, que tinha como presidente de honra Luiz Carlos Prestes, inspiradas nas frentes antifascistas europeias, reunia tenentes esquerdizantes, setores comunistas, liberais avançados, setores mais à esquerda da sociedade brasileira e um setor da classe média mais progressista. Foi exatamente a oposição entre os setores fascistas, de inspiração fascista, e os setores mais liberais e à esquerda que colocaram a crise do período constitucional na pauta política brasileira. Isso vai levar Getúlio
Em 1937, há um golpe de Estado. Sob a ameaça de que o comunismo rondava o Brasil, ele põe fim à era constitucional, dá um alto golpe e dá início a uma nova fase da Era Vargas. Logo após o golpe de 37, Getúlio impõe ao país uma nova Constituição, que ficou apelidada de Polaca, por se inspirar na Constituição fascista da Polônia, uma das mais duras cartas constitucionais brasileiras. Ela acaba com o federalismo, estabelece o unitarismo, proíbe as bandeiras e os hinos estaduais, estabelece a pena de morte e dá supremacia absoluta do executivo sobre os outros poderes. Estabelece também a chamada ditadura do partido único. Apenas um partido poderia existir, que era o partido do governo. Getúlio, além dessa Constituição autoritária do direito de censura, ainda tinha ao seu lado instituições poderosas como o DASP, Departamento de Administração e Serviço Público, que além de um órgão empreguista, servia também para controlar os estados, manter a presença forte do Estado totalitário, fascista, Estado novista, em todos os estados brasileiros. E o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha duas funções. Primeiro, construir a imagem do ditador. Segundo, censurar os meios de comunicação. A repressão, o controle, a violência, a virulência foi a marca do chamado Estado novismo no Brasil no final dos anos 30, no início dos anos 40. Mas mesmo em meio a esse processo todo de repressão, muitas figuras importantes da história cultural brasileira se destacaram. Eu quero chamar a atenção de dois. Um se chamava Drummond e o outro se chamava Graciliano Ramos. E para falar sobre Graciliano Ramos, um outro grande amigo nosso, professor Evert Reis. Olá, meu caro aluno telespectador. Atendendo aqui ao pedido do nosso querido professor de História, Ricardo Carvalho, vamos falar um pouco de Graciliano Ramos. Ele foi, sem dúvida, uma das vítimas mais ilustres do Estado Novo, se não a mais significativa. O Departamento de Imprensa e Propaganda, a censura prévia, a pena de morte para subversivos, oprimiram contundentemente os intelectuais da época. Graciliano pôs sua literatura a serviço de sua ideologia. Em sua obra-prima, Vidas Secas, pontuou aspectos significativos dos desmandos governamentais. O latifúndio improdutivo, o inchaço das grandes cidades, resultante do êxodo rural intra- e interestadual, sem dúvida, esses elementos, combatidos da forma como foram, causavam grande mal-estar ao governo. E Graciliano foi um daqueles escritores que combateram veementemente tais desmandos governamentais. Ele foi uma das grandes expressões do modernismo brasileiro, de segunda fase, que colocaram a sua literatura a serviço de um Brasil livre e novo. Valeu, Evert. Pois bem, pensando em Getúlio Vargas, a gente sabe que apesar dessa oposição, ou pelo menos de um discurso contrário ao Estado novismo, Getúlio governava com força muito grande, com um controle maior do Brasil. Ele tinha uma Constituição que lhe dava amparo, tinha a força das instituições que lhe davam amparo também, e o apoio de vários setores sociais, como a burguesia agroexportadora, que apoiava Getúlio, a burguesia industrial, os militares nacionalistas que apoiavam Getúlio Vargas, a classe média conservadora que via em Getúlio um remédio contra o comunismo e principalmente as camadas populares. A política paternalista e trabalhista de Getúlio deu a ele a alcunha de pai dos pobres, dizia-se na época, pai dos pobres e mãe dos ricos, mas garantia assim o apoio popular a Getúlio. Aí você me pergunta, mas Ricardo, então por que Getúlio caiu em 1945? Apenas um fator externo pode explicar isso, que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. As pressões norte-americanas que precisavam do território brasileiro, do Nordeste brasileiro, como trampolim da vitória, um ponto de parada para seus aviões que se dirigiam à África e à Europa, obrigou o Brasil a participar da Segunda Guerra Mundial. Quando nossos soldados, nossos generais voltaram da Europa, pensavam, nós fomos para a Europa lutar contra o fascismo, mas aqui no Brasil mantemos no poder um governo fascista.
Isso debilitou Getúlio. Isso obrigou Getúlio Vargas, aos poucos, a iniciar um processo de abertura democrática. Os partidos políticos ressurgiram, a anistia política foi estabelecida, presos políticos famosos, como Luiz Carlos Prestes, por exemplo, saíram da cadeia. Era o processo de democratização que começava a ganhar força no Brasil. E, ao mesmo tempo, Getúlio começava a perder espaço. Tentou se manter no poder. O movimento queremista, Queremos Getúlio, com apoio das massas, não teve sucesso. Em 1945, Getúlio é deposto. É o fim da Era Vargas. É o fim do nosso encontro de hoje e aguardo vocês na próxima aula.